ali. Beleza. Pensei que já ia chegar com o quadro copiado. Que facilidade, vida. Então, daqui tá valendo, né? Todinho. Ok, já tem alguém assistindo? Ainda não. Bom, vamos lá. Seguinte, nem só de gramática vive o homem, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho aqui das nossas questões de interpretação, né? Quem vem acompanhando as provas Consultec sabe que não são todas as questões que são de gramática. Funções do que, funções do si, conjunção, morfologia, sintaxe, não são todas. Todas as provas da Consultec apresentam várias e várias questões de interpretação de texto. Então, quando a gente fala em interpretação, a gente fala assim, em todas as habilidades, né, que uma pessoa tem que ter para reconhecer os objetivos, os propósitos, as características estruturais de cada texto. Então, hoje eu quero falar aqui rapidamente, revisar, né? O tópico chamado Funções da Linguagem, o tópico das tipologias textuais e o tópico dos gêneros textuais. Normalmente, né, assim como fazemos em todas as aulas, faremos algumas questões também, questões todas elas Consultec e que provavelmente já foram enviadas para vocês. Beleza? Então, falando em funções da linguagem, nós vamos ter 6 principais, nós vamos ter 6 funções da linguagem e elas se ligam aos elementos da comunicação, beleza? Vocês já ouviram falar, obviamente, na função emotiva ou expressiva da linguagem. Quando nós falamos em função expressiva, função emotiva, nós estamos falando na expressão de quem? Na expressão do eu. Nós temos uma principal característica aqui, que é a subjetividade. Quando eu falo em subjetividade, né? Eu estou falando na expressão das emoções, das impressões daquele eu dentro do texto. Ah, professor, isso aí eu só vou encontrar em poema? Não necessariamente. Nós vamos encontrar em todo o texto em que o seu eu lírico, em que o seu emissor expresse todos os seus sentimentos, expresse as suas sensações. Não é isso? Existe também a função poética, né? A função poética já tem um diferencialzinho. A função poética foca em quem? Né? A forma da mensagem é mais importante, a forma da mensagem é mais importante do que o próprio conteúdo. Então é por isso que os poemas são escritos de uma forma diferente, digamos assim. A maioria deles vem expressa em versos, né? Então a função poética, a forma da mensagem
é mais importante do que o próprio conteúdo. Mas, professor, eu aprendi que poesia também pode estar em outros textos que não sejam propriamente ditos poemas, né? Exatamente. A poesia é uma característica dos textos literários, digamos assim. Então, pode aparecer no poema, e isso aí vai ser predominante, né? E pode aparecer em outros textos, mesmo em prosa, né? Aqueles organizados em parágrafos, linhas contínuas e tudo mais, desde que a sua criação seja baseada na forma, né? Sendo mais importante do que o próprio conteúdo da mensagem. Todo mundo já ouviu falar na função conativa, né? A função conativa, também chamada de apelativa, vai ser caracterizada por qual elemento da comunicação? O foco da função apelativa é quem vai receber essa mensagem, né? Então, o receptor é o foco, né? Eu tenho que convencer você a fazer algo, a adquirir algo, a comprar algo, a adotar um novo comportamento. Por exemplo, agora, né? Nesse exato momento de crise, dessa pandemia do coronavírus, todas as propagandas, anúncios publicitários são voltados a fique em casa, né? Não ajude a disseminar o coronavírus. Então, quando eu digo fique em casa, eu estou focando no receptor, quero que ele adote um comportamento com base no meu ponto de vista, não é isso? Então, já vimos 3, são 6. A chamada função metalinguística. Na função metalinguística, isso aqui normalmente fica muito claro nas questões de interpretação. A função metalinguística diz o seguinte: o código explica o próprio código. Como assim, professor? Em questões de vestibulares, o que é que acontece muito? Nós encontramos poemas, né? E o poeta lá falava sobre o fazer poético, sobre a dificuldade de fazer um poema. Nós encontramos crônicas, né? E lá o autor falava sobre a dificuldade de escrever uma crônica, né? E no nosso dia a dia eu costumo trazer essa função metalinguística aí para o seguinte tópico. Já saiu, eu acho, né? Mas aquele programa, o Video Show da Globo, era um programa de televisão, né? Que falava sobre outros programas de televisão, falava sobre os bastidores de novelas, de Big Brother e tudo mais. Então, o código explica o próprio código. Uma aula de língua portuguesa é um texto metalinguístico, né? Eu estou utilizando a língua portuguesa para me comunicar com vocês e para explicar a própria língua portuguesa, né? Apesar de não estarmos diretamente aqui na aula de gramática, né? Deixa eu ver quem é que falta aqui. Emotiva, poética, nativa, metalinguística. A função fática. A função fática é aquela que vai aparecer mais em diálogos, é aquela que vai aparecer mais quando há um diálogo entre personagens ou entre os próprios interlocutores, né? O foco aqui vai ser no canal. O foco aqui é o canal. Vocês vão memorizar isso como um contato entre os interlocutores. E eu diria que a mais recorrente, né, nas nossas vidas é a chamada função referencial. Função referencial.
Eu disse ali na poética que a forma da mensagem importava mais do que o conteúdo, né? Eles conseguem interagir aí, comentar? Ah, ok. Dá para entender perfeitamente quando eu estou falando assim mais de lado, será? Mandem alguma mensagem aí, beleza? A função referencial, eu falei que a poética traz a forma como algo mais importante do que o conteúdo, né? Já a referencial, o assunto, né? O referente é o foco. E o que é esse referente? O referente é o foco, né? É o assunto da mensagem. Então, na função referencial, o objetivo desse texto, né? O objetivo de um texto em função referencial é passar uma mensagem. Professor, e por que você vai falar de tipologias e gêneros também? Porque está tudo ligado, né? Quando eu falo das funções da linguagem, eu me refiro aos objetivos, propósitos do texto, né? Então isso é uma estrutura bem macro, uma estrutura maior. Qual é o objetivo daquele texto principal, né? É óbvio que isso aqui pode se misturar a depender de como o autor construa todo o seu texto. Mas, eu estava falando aqui da função referencial, nós temos aqui o assunto, né? Nós vamos encontrar muita função referencial nos textos jornalísticos, nos textos de divulgação científica. Isso aqui vai passar uma mensagem de forma clara, objetiva, normalmente impessoal, imparcial, para o seu leitor. Tranquilo? Então aqui estão todas as funções da linguagem. Isso aqui me ajuda demais a entender os textos de modo geral, quando eu pego, né, essa parte do propósito, do objetivo, para que esse texto foi escrito, por quê, para quem, né? Quando eu identifico esses elementos de uma forma mais técnica, isso vai me ajudar, com certeza, na minha interpretação. Então eu coloquei as 6 funções da linguagem e os elementos da comunicação em que elas focam. Função emotiva, vai focar no emissor da mensagem. Na poética, a forma da mensagem vai ser mais importante. A apelativa vai focar no receptor, eu quero que você compre alguma coisa, né? Metalinguística, o código explica o código. Aqui a gente vai ter aqueles textos em que o poeta fala da dificuldade de escrever um poema, o autor fala da dificuldade de escrever uma crônica, por exemplo. Fática é o canal, é o contato, é o diálogo entre os interlocutores, e a referencial vai focar no referente, que é o assunto. A parte mais importante da referencial é passar uma informação. Todo mundo já está com o material aí, né? Pronto, todo mundo já está com o material. E na primeira questão aí, questãozinha com Sultec, nós temos o seguinte: sorria, respire e vá devagar. Sobre essa mensagem, é correto afirmar que a ênfase do ato comunicativo tem como base a função da linguagem identificada como. Veja que a questão foi bem direta, bem direta. Então, você se lembrando disso aqui e se lembrando dos elementos aos quais cada função corresponde, você chegaria facilmente a qual item aí? Dê uma lida, né? Nós temos a função referencial, dizendo que transmite a informação. Função poética, escolha cuidadosa das palavras. Função conativa, devido ao apelo que se faz ao interlocutor. Função fática, diante da tentativa de estabelecer um canal. E a função emotiva, uma vez que nela estão impressos os sentimentos e as emoções. Pessoas, todas as explicações aí sobre as funções da linguagem estão corretas, beleza? Mas a gente só tem uma correta em relação a esse texto. Eu tenho sorria, respire e vá. 3 verbos no modo imperativo, né? Então,
Então eu foco em quem? No receptor. Eu quero que ele pratique alguma coisa, né? Eu quero que ele adote algum comportamento. E aí eu tenho a letra C exatamente como o gabarito dessa questão. Beleza? Então eu vou dar continuidade aqui, mas essa questão 1 foi para vocês verem como são cobradas esse tipo de conteúdo, né? Às vezes, nós vamos ver aí ao longo das questões que algumas questões vão cobrar de forma mais interpretativa, vão cobrar mais qual foi o elemento, outras serão mais diretas, cobrando o tipo mesmo, o nome da função da linguagem que ali está. Beleza? Vamos dar continuidade. Acho que cabe aqui, né? Tem quantas mil pessoas aí me assistindo? Nossa. Pronto. Outra característica, né? Outras classificações, né? Que a gente vai estudar, os tipos textuais, não é isso? As tipologias dizem respeito agora não a propósitos e objetivos. É óbvio que tudo isso está interligado, não posso analisar uma coisa totalmente isolada da outra. Mas agora eu não estou no âmbito dos propósitos e objetivos do texto. Eu vou entrar onde? Vou entrar na parte da estrutura. Então, também estamos diante de uma classificação macro, né? Só que as funções da linguagem vão além da tipologia textual. As tipologias, né, por também serem uma classificação macro, ou seja, é uma coisa de grande abrangência, vão dizer respeito à estrutura e, por serem de grande abrangência, tem um número também limitado, né? Nós temos 4 principais tipos textuais. Quando eu falo em tipologias textuais, eu falo em narração, descrição, vamos lá. Meu Deus. Vamos lá. Quando a gente fala em tipologias, eu vou olhar agora os elementos estruturais do texto, né? Professor, na prova da Unite aparece aquele primeiro textão lá, né? Que vem a primeira coluna inteira e às vezes um pedaço da segunda, né? Na prova da Consultec, isso acontece sempre.
e eu nunca sei, ou eu tenho muita dificuldade para identificar, para classificar aquele texto como sendo uma narração, como sendo uma dissertação. Normalmente, né, que vem esse texto aí, praticamente sempre vem o primeiro textão, né, primeira coluna inteira, uma parte da segunda, e aí geralmente, normalmente, todos os mentes que vocês quiserem aí, estamos diante de um texto dissertativo. Normalmente aquele texto tem um teor muito crítico sobre alguma coisa, né? Ah, mas eu não lembro, eu não sei, eu fico na dúvida, eu não sei se é só na hora da prova, mas diferenciar uma narração de uma dissertação. Pessoal, para ser narração, eu vou precisar buscar os elementos da narrativa. Eu vou precisar buscar coisas como personagens, eu vou precisar buscar o quê? O enredo, eu vou precisar buscar espaço, tempo, tudo isso são elementos da narrativa, beleza? O que é o enredo de uma história? O enredo é a sequência de fatos, a sequência de acontecimentos dentro daquela narrativa. Então, para ser narrativa, eu preciso ter claras as personagens, preciso ter claro o enredo, o espaço, o tempo, né? Quando você faz essa análise mais técnica, mais detalhada, você percebe que não é dissertação, porque eu não consegui encontrar esses elementos. Ah, mas o texto estava falando de um fato, de uma divulgação científica, esse e aquilo. Você vai precisar saber se é uma história que está sendo contada ou se é alguém falando sobre algo que aconteceu, falando sobre uma situação. Por exemplo, já caiu texto falando sobre a condição do médico, que o médico deveria se valorizar, que o médico já caiu texto falando fazendo uma crítica sobre a falta de humanidade, né, em alguns atendimentos. Então, por favor, tentem diferenciar isso e na narração busquem sempre os elementos da narrativa, né? Uma descrição não já diz, né? Eu preciso buscar na descrição fazer um retrato de alguma coisa. Essa descrição pode ser objetiva, né? As características daquilo que está sendo descrito vão ser colocadas ali no texto de forma direta, clara, objetiva. E a descrição pode ser subjetiva. Uma coisa subjetiva é que tem subjetividade, óbvio, né? E a subjetividade é a expressão do ponto de vista do autor sobre aquilo ali, né? Uma coisa é você descrever um ambiente com as características que ele tem, outra coisa é você descrever um ambiente com as características e dizendo as sensações que aquelas características causam em você. Então teríamos aí duas formas diferentes de descrever. Tranquilo? Certa feita, um aluno chegou para mim com uma dúvida numa questãozinha bem simples que eu enviei em Mafalda. Era uma questão com Sutec. E ele errou a questão porque ele não se lembrou do que era um texto injuntivo, do que era tipologia injuntiva. E a injunção é passar instruções. A injunção é passar instruções. Eu tenho aqui um tom imperativo, né? Esse tom imperativo pode ser apenas com verbos no modo imperativo. Não, esse tom imperativo pode aparecer com verbos no modo imperativo, com verbos no futuro. Aí você se lembra da Bíblia, né? Não matarás, não roubarás. E com verbos no infinitivo também, fazer isso, desinformar, untar a forma, né? A receita é um gênero textual que tem essa tipologia predominante. Tranquilo? Então, narração, eu vou buscar
os elementos da narrativa. Na descrição eu tenho um retrato sendo feito de alguma coisa, né? Pode ser de forma objetiva, clara, direta, ou de forma subjetiva, as minhas impressões sobre aquilo ali. Professor, essas tipologias podem se misturar? Sim. Assim como algumas funções da linguagem podem se misturar, as tipologias também podem se misturar. Qual é a palavra que vai ser aqui, palavra de ordem, palavra-chave no nosso estudo? É a predominância. Para analisar um texto do ponto de vista da sua tipologia, eu preciso olhar a predominância dessa palavra, ou a predominância dessas características, perdão. Beleza? Então, a descrição, normalmente, ela vem dentro de uma narração, ok? Ela pode vir dentro de uma injunção, vai depender de como o autor queira fazer isso. E a tal da dissertação, né? A dissertação é o tipo textual cobrado nas redações de vestibulares. Então, a dissertação pode ser expositiva, eu posso falar um fato científico, né? Uma divulgação científica, eu estou falando ali o que ocorreu, tranquilo? E eu posso, né, falar desse fato, eu posso trazer isso aí. Só que eu posso argumentar, eu posso defender um lado ou outro. Eu posso falar aqui da situação do médico e eu posso falar aqui da situação que eu queria que o médico adotasse na sociedade, né? Caem textos relacionados a isso, direto. Ok? Aquele primeiro textão geralmente vem com um caráter mais dissertativo. Então você vai buscar, né, elementos que confirmem se ele é expositivo ou se ele é argumentativo. Daí eu tive uma dúvida na monitoria e era justamente sobre isso aqui. O aluno disse: eu até consegui ver esse caráter argumentativo, mas não achei que era tão forte. Se você já achou esse elemento argumentativo, essas estratégias argumentativas, pelo amor de Deus, vai em algum gênero lá nas opções que dizem respeito à dissertação. E o que são gêneros textuais? Né? Eu costumo dizer que os gêneros textuais são a prática social da linguagem, a prática social da escrita ou da fala. Como assim, pessoal? Tudo que existe na nossa sociedade em forma de texto vai se encaixar normalmente em um gênero textual. Por exemplo, se eu for falar da tipologia narrativa, eu tenho inúmeros gêneros. Eu tenho a crônica, o romance, a fábula, né? São várias historinhas sendo contadas. Na descrição, dentro desses gêneros, eu posso ter uma parte descritiva ou várias partes descritivas. Dentro desse gênero, eu posso ter uma descrição objetiva ou subjetiva, né? Eu posso ter um anúncio aqui de um carro, por exemplo, sendo descrito de forma objetiva, né? O carro é de tal modelo, é de tal cor, hatch, é sedã, os pneus estão em bom estado, ok? A injunção, eu posso buscar receitas, alguns manuais. E a dissertação, nós temos vários gêneros, como o artigo de opinião, por exemplo. Ele vai trazer um tema, vai defender aquele posicionamento, né? Então, quando a gente fala em gêneros textuais, a gente já está falando em uma esfera mais detalhada. Então, eu saí aqui da parte mais macro, né? Quando eu falo em funções da linguagem. E nas funções eu vou analisar o propósito do texto. Aí eu venho para uma parte macro ainda, mas um pouco menor, e eu vou analisar o que agora? As tipologias. Nas tipologias eu vou analisar a estrutura
leitura, né? E a parte mais detalhada da minha análise textual vai ser encaixar aquilo ali em um gênero textual. Qual é o gênero daquele texto? Por que aquele texto é uma fábula e não uma crônica, e não um conto e não um romance, né? Só detalhadamente é que eu vou conseguir fazer essa distinção. Sinceramente, essa distinção muito detalhada, raras às vezes ocorre, ok? Raramente isso ocorre. O que ocorre mais é essa parte aqui, ligada a esta, ok? E isso aí vai ser trazido normalmente em questões que são mais interpretativas. Então, a consulta joga essas informações lá dentro das alternativas e você, fazendo essa análise, consegue resolver. Beleza? Eu tenho mais quanto tempo, minha coordenadora? É até uma? Tenho 20 minutos ainda. Ah, rapaz, está tranquilo então. Então vai dar para fazermos várias e várias questões, né? Questões 2 e 3 aí falam de um texto, trazem um texto, né? E esse texto vocês vão precisar pegar primeiro qual é o objetivo, qual é o propósito dele, né? E depois vocês vão analisar, vão ver se vocês conseguem aí fazer, encaixá-lo numa das tipologias textuais, né? A questão 3 mesmo está relacionada a isso aqui, diretamente. Mas eu quero ir para a questão 4. A questão 4 tem lá: recicle seu lixo, recicle suas ideias. E diz o seguinte: a campanha publicitária que aproveita a imagem de uma figura feminina escrevendo a palavra lixo em um tapume tem por objetivo principal, propósitos comunicativos, né? E aí vem incentivar a população a denunciar toda sorte de crime ambiental, inclusive as pichações consideradas também atos de vandalismo. B. Estimular o público leitor a adotar atitudes que ajudem a evitar excesso de detritos causadores de poluição e também de doenças. Revelar a todos o mal causado pela sujeira. Ela está falando do mal causado por essa sujeira? Não. Convidar os interlocutores a publicizar ações que resultem em qualquer tipo de agressão ambiental que afete de imediato. Ela está convidando a galera para denunciar esse tipo de coisa. Incentivar os habitantes locais a exigir das autoridades competentes medidas punitivas para coibir o abuso das pessoas descomprometidas com a saúde e bem-estar das crianças. Percebam que nas questões de interpretação, né, eu não falei aqui, mas dá para encaixar aqui. Quando a gente fala em interpretação e compreensão do texto, existem alguns probleminhas, né? Existem 3 erros que causam muito problema na interpretação. É resumir demais, é extrapolar e é contradizer. Três erros cruciais na interpretação. Então é o seguinte: de forma técnica, as questões
mesmo voltadas às funções da linguagem, às tipologias textuais ou aos gêneros textuais, os itens vão girar em torno disso aqui. Os itens vão girar em torno de pegar apenas uma parte do texto e jogar aquilo como se fosse referente ao texto todo. Os itens vão dar aquele passo a mais, dar aquela viajada, né, em relação ao texto, e aquele que normalmente a gente, esse aqui já está totalmente descartado. É quando o item contradiz aquela interpretação. Então, 3 erros cruciais em relação à interpretação é você resumir demais, extrapolar demais ou contradizer aquilo que foi dito. Contradizer é você dizer exatamente o contrário, né? Então, na questão 4 aí, o item que diz, né, que diz respeito ao objetivo principal é a letra B, estimular o público leitor a adotar atitudes que ajudem a evitar excesso de detritos causadores de poluição e também de doenças, né? O texto, mais uma vez, foi focado no receptor, né? Então estamos diante de uma função da linguagem apelativa. Recicle, é um verbo, né, que ocorre 2 vezes aí no seu modo imperativo. Deixa eu ver mais uma questão interessante. A questão 5 aí traz a capa da revista Época, edição verde. Uma nova energia para você. Carros e trens elétricos, ônibus a hidrogênio. Eita caramba, agora complicou. Ônibus a hidrogênio, painéis solares flexíveis e tudo mais. A análise dos aspectos verbais e não verbais da capa da revista em destaque permite inferir que o enunciador, né? Então ele quer que a gente deduza o que o enunciador fez aí, né? Nós temos aí os elementos verbais, né, que é a parte escrita, a linguagem verbal é a que utiliza palavras, e os elementos não verbais, que é aquela parte da linguagem que não utiliza palavras, utiliza outros métodos de comunicação, como símbolos, imagens, por aí vai. Então, a análise dos aspectos verbais e não verbais permite inferir. Letra A. Valida as fontes da chamada energia limpa, que são renováveis e não lançam poluentes na atmosfera. Apresenta recursos para se eliminar por completo a queima de combustíveis fósseis. Vai eliminar por completo, né? Vejam que a gente está extrapolando aí, né? Informa ao público em geral a disponibilidade de meios mais saudáveis de se viver sem causar nenhum impacto ambiental. Ressignifica a função dos que trabalham em postos de gasolina, de modo que não precisam mais se expor a assaltos constantes, Ave Maria. Deixa subjacente uma crítica às inovações verdes, que implicam, de certa forma, a redução do bem-estar. Aqui os povos se acostumaram com a revolução tecnológica. E aí, esse textinho está criticando, ou só está dizendo uma nova energia para você, traz aí alguns elementos, né? Esses aerogeradores aí, bem grandes, na captação de energia eólica. Todo mundo iria aí de letra A, né? Valida as fontes da chamada energia limpa, que são renováveis e não lançam poluentes na atmosfera. Tranquilo? Então fizemos a primeira questão, as questões 2 e 3. Oi? As questões 2 e 3, por favor, não deixem de fazer. Vou colocar o gabaritozinho aqui, ou eles recebem no WhatsApp? Recebem? Pronto, vocês vão receber o gabarito aí. Quaisquer dúvidas, nós vamos gerar algum meio de tirar dúvida aí com vocês. Beleza? Muito obrigado.
obrigado a todos. Tenham uma excelente tarde. Fiquem em casa.